Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo a mais uma sabatina do Agora. Você que acompanha pela CID, você que acompanha pelas plataformas digitais do Agora. Estamos chegando na noite desta quarta-feira com mais uma entrevista, lembrando que é sempre no oferecimento da CID com apoio da OAB. E antes da gente começar, hoje o nosso convidado é o candidato a deputado estadual, Josafá Anderson. Seja muito bem-vindo também, Josafá. Eu que agradeço, Gisele, mais uma vez na oportunidade do Jornal Agora estar levando as nossas propostas para todo o estado de Minas Gerais. Para você e para vocês que nos acompanham pela primeira vez, vale lembrar que nós temos dois momentos desta sabatina. No primeiro, a gente faz as perguntas elaboradas aqui pela redação do Agora, e no segundo momento, as perguntas que serão sorteadas forem enviadas por entidades representativas, instituições de ensino superior e também pelos nossos internautas, leitores aí do Agora. A gente lembra também aos candidatos, antes de começar, que obedeçam o regulamento para que sejam aproveitados, Josafá, os 20 minutos previstos nessa entrevista de forma tranquila para responder os questionamentos. Então, valendo, a gente começa com as perguntas elaboradas e eu já te faço a primeira. Vamos já para a primeira pergunta. O que tem a dizer sobre os críticos que afirmam que você usou a CPI da educação como palanque para a sua candidatura? Já vou pegar como gancho, essa sua, como você começou a falar, tranquila, que eu já sou, minha plataforma, meu lema é pelo equilíbrio, transparência. Eu acho que a política tem que estar dentro de um equilíbrio, buscar sempre o equilíbrio e a transparência. A questão da CPI, ela foi uma denúncia que a Câmara Municipal recebeu, e o presidente não poderia simplesmente arquivar. Então ele formou uma comissão de 5 membros. A princípio foi eu, o Edson, o Wilton, o Ademir e a Lohane, creio. Aí teve o Edson, não ficou satisfeito com questão de proporcionalidade de partido, eu fui retirado. E também o Wilton também foi retirado, foi colocado o Flávio Marra e outro lá. E o Edson continuou discordando de algumas coisas de proporcionalidade, aí ele foi retirado e ficou eu, a Lohane, a Ana Paula do Quintino, o Ademir e o Flávio Marra. E isso teve uma votação. Eu não me levantei a mão para ser candidato à presidência. Foi feita uma votação, a Lohane foi votada para ser candidata, ser relatora, e eu fui como presidente, com o voto da Lohane, com o voto da Ana Paula, e a fala das duas foram nesse sentido, pela minha experiência, pelo meu equilíbrio de conduzir, que eu já conduzi várias vezes a presidência da Câmara Municipal, no governo anterior. Então, foi esses os requisitos que chegaram, eu fui levado à presidência da CPI. E isso foi até motivo de ser levado ao Ministério Público, e o próprio Ministério Público constatou que não houve isso. Essa CPI ficou marcada pela agilidade, transparência, o que ocorreu em especial por parte do presidente, que fui eu. E a gente sempre colocou em votação as questões abordadas ali, todo mundo teve direito à fala, então foi assim, a CPI mais transparente que já aconteceu em Divinópolis. Ela deve servir até de modelo, para se surgir outras, servir de modelo. Então você responde aos críticos que você não utilizou a comissão em momento nenhum para se promover? Não tem nenhum vídeo, nenhuma fala minha nesse sentido fora do momento da CPI. Eu não fiz nenhum vídeo, nenhuma fala fora do momento da CPI. Eu só me dirigia como presidente da CPI. Nunca usei nada fora daquele momento ali que foi de presidir a CPI. Ok, passamos já para a segunda, Josafá. Pergunta: Divinópolis tem 13 candidatos a deputado estadual. Inclusive 3 são da Câmara, incluindo você. Disputa acirrada para o cargo de deputado, isso te preocupa? Não, eu estou saindo candidato a deputado estadual já numa trajetória natural. Eu fui presidente de bairro por 3 mandatos, fui assessor de vereador por
12 anos, fui assessor de deputado por 4 anos, estou no meu segundo mandato, um mandato tranquilo, equilibrado. Então, eu vejo que o momento é esse. E as minhas atuações, mediante alguns órgãos estatais, também confirmam o momento de ser candidato a deputado estadual. Pois eu representei Divinópolis mediante o CEINFRA, mediante o DR, mediante a Secretaria de Saúde e também a Secretaria de Educação, onde eu tive excelente atuação e isso é que me faz ser candidato. É pelo momento que eu estou, da minha trajetória política está me levando. Ok, mais uma, Josafá. Como você viu a tentativa de um vereador da Câmara que pediu a impugnação de sua candidatura? Eu vejo, assim, foi uma questão por eu não ser muito situação, né? Eu não vou falar que eu sou oposição, que eu sou oposição àquilo que é errado. 500 mil reais por mês para Transcid, eu sou oposição a isso. Então, o que é errado, eu sou oposição. Mas o que é benéfico para a sociedade, eu sou situação. Mas a gente vê que tem algumas articulações do governo que me colocam como oposição. E essa questão de me coagir na conduta ali da CPI não funcionou, né? Então, a gente vê que isso foi mais uma tentativa de me coagir mediante a presidência da CPI. Porque não teve nenhum motivo extra que justificasse o pedido da impugnação da minha campanha. Você, como parente próximo do prefeito, todos sabem, como é que você enfrenta esse problema lá na Câmara de situação, oposição? Muito tranquilo, né? Eu gosto pelo equilíbrio, né? Mas sempre mantendo o meu posicionamento. Eu não vou mudar a minha maneira de trabalhar, fazer política, por ter um parente meu frente ao executivo, né? Se tiver de fiscalizar, eu vou fiscalizar. Se tiver de ajudar, eu vou ajudar. Mas tudo dentro de uma transparência sem tendenciar, né? Já busquei várias vezes uma harmonia melhor com o governo, mas eu vejo um governo ainda que não tem uma característica que dá para a gente seguir junto, não. Ok, Josafá, falando agora de eleições majoritárias, em um eventual segundo turno entre o atual governador, que é candidato à reeleição, o Romeu Zema, e o Alexandre Calil, quem você apoia e por quê? No momento, a Federação do Cidadania e PSDB, nós estamos em questão de apoio com o Pestana. Mas caso venha a ter esta tendência, a gente vai olhar em tempo oportuno. Mas agora, neste momento, você não tem essa posição? Não, porque nós temos um candidato a ser apoiado, né? Seria assim... Não, entendi, mas caso o Marcos Pestana não vá para um segundo turno e fiquem esses dois candidatos que estão neste momento polarizados em Minas Gerais. Eu gosto do governo do Zema, mas vou fazer algumas ponderações. O governo do Calil é um pouco conturbado. O governo Zema, eu vejo ele muito inteligente, muito atuante, um bom administrador. Mas eu vejo algumas sutilezas ali que a gente tem que observar, que a Assembleia talvez e o governo em si não está observando. O sucateamento de algumas estatais, para depois elas serem vendidas a preço de banana, né? A Copasa, ela parece que fez curso para ser ruim de serviço, ela está piorando a cada dia, por falta de investimento do governo. A gente acha um absurdo, quem fiscaliza a Copasa é o próprio governo, ao invés de ser o município fiscalizar quem opera dentro da cidade, é o próprio governo. Então, essa falta de concurso para estar melhorando as estatais, isso a gente vê como um indício de uma possível venda da empresa. Então, okay. eu tô com cautela com isso aí. Mas o governo Zema é um governo que tem aí a nossa preferência, vamos dizer assim. Você não falou o nome claramente, mas deixou eu entender aí. Chegamos, então, com essa sua resposta, a gente chega ao fim da primeira etapa da nossa sabatina. Vamos para a próxima, que são as perguntas que serão sorteadas.
E sempre em nome, né, de ACID e da OAB, que nos apoia neste momento democrático. Então já vamos sortear a primeira pergunta. E ela vem de um internauta, Josafá. É a Bárbara Lemos. Ela pergunta o seguinte: se eleito, quais áreas o candidato vai priorizar na destinação das suas emendas? Bárbara, obrigado pela pergunta. Eu já tenho a experiência de emenda, e não muito boa, que é a emenda impositiva dos vereadores. Algumas emendas, por exemplo, foi feita algumas emendas para pós-saúde, que eu vejo que não deveria ter sido feita, destinada mais para entidades, porque os postos de saúde, isso já é uma obrigação do próprio governo. Eu acredito que as emendas, a gente deve fortalecer algumas entidades, que a duras penas vem ajudando o próprio governo. E de uma questão que a gente trabalhar com mais afinco, e isso eu já venho fazendo como governo municipal, é a desburocratização, que a burocracia, ela emperra e atrapalha até mesmo a viabilizar as verbas, né? A burocracia, várias emendas impositivas por parte desse vereador não pôde ser pagas devido à burocracia, ao excesso de documentos que o próprio município exige. Então, as minhas emendas, eu acredito, eu vou buscar mandar mais para entidades e exigir que o governo trabalhar para que o governo estadual faça a obrigação deles, mediante as verbas que é de obrigação para infraestrutura, saúde, segurança, que já é de obrigação. As emendas a gente vai buscar as associações, as entidades. Ok. Mais uma pergunta. Desta vez também vem de mais um internauta, que é o Kleber Túlio. Qual a sua opinião sobre o fundão eleitoral? Você utilizou? Obrigado pela pergunta, Kleber. O fundo eleitoral é um dinheiro lícito, né? É um dinheiro legal e que deve ser aplicado, sim, com critérios e com transparências. A gente vê, para ter uma igualdade entre os candidatos, se não tiver o fundo, não tem como a pessoa nem competir, né? Eu utilizo sim, é uma maneira mais modesta, mas a gente utiliza. O fundo partidário também, recurso meu próprio, um trocadinho. Então eu acho legal, eu acho que deve ser, que gera também emprego, gera na economia. Tudo que eu gastei foi aqui em Divinópolis, pessoas contratadas foram aqui, gasolina é daqui, tudo daqui. Ok. Mais uma. Pergunta que vem da CID. Qual a sua proposta para uma reforma tributária que atenda à demanda do setor de comércio, visando a redução da burocracia? É um assunto que a gente vem trabalhando, em especial junto com a própria CID, né? Que a gente convidou várias vezes para participar do Fórum de Desburocratização, o qual foi criado por mim, a Comissão de Desburocratização lá da Câmara Municipal. Então, eu vejo que o caminho é esse, é desburocratizar, né? E ouvir as entidades. O Fórum de Desburocratização, que eu quero levar também para a Assembleia, é exatamente para buscar os resultados que nós alcançamos aqui no município de Divinópolis, através do Fórum, porque eu vejo que a audiência pública é mais um desabafo. Agora, já o Fórum, você traz as entidades, você traz o governo para discutir as soluções dos problemas. Divinópolis estava, quando eu entrei no primeiro mandato, estava em 108º lugar em burocracia para alvará de funcionamento. Hoje ele está em 5º lugar em agilidade no estado, em liberar alvará. Desse mesmo modo, nós estamos caminhando com a liberação de projetos, que é um pouco mais complicado. Mas eu vejo que a desburocratização vai facilitar o próprio investimento dentro do estado. O estado de Minas é o estado que mais tem carga tributária, né? A gente sabe que não é fácil reduzir carga tributária, mas a gente vai entrar com esse intuito, desburocratizar e tirar a carga tributária de Minas Gerais. Ok. Mais uma pergunta que chegou. Interessante que também essa pergunta veio da CID.
Como impedir as práticas ilegais de comércio que alimentam crimes como lavagem de dinheiro, sonegação e corrupção? Eu sou autor até de uma lei, esqueci o nome dela aqui, do painel da transparência, que já é lei, já tem que estar sendo usado, eu acredito que até sendo usado. Esse mecanismo, a gente já vem trabalhando lá mais restrito, né, no município de Divinópolis, a gente quer estendê-lo, né, para o estado de Minas Gerais. A gente vê que o criar dificuldade é para vender a facilidade. Então, a desburocratização é fundamental para que também diminua essas questões de corrupção, de cafezinho, essas coisas. Eu acredito que a burocracia, a desburocratização é a palavra-chave que nós temos. Ok, pergunta respondida. Vamos para mais uma. Essa vem da FIENG, Josafá. O candidato tem alguma pauta voltada para resolver a questão da demanda energética para o setor industrial com foco no gasoduto? Eu tenho que ser sincero, ainda não tem esse assunto em pauta, não. Mas a gente vê que o centro industrial... Você tem acompanhado a discussão? Isso, na verdade, dura anos, né? Uhum. E recentemente reacendeu com... Esfriou de novo? Com possível desativação de terrenos entre Betim e Divinópolis, para que aqui seja um dos principais pontos e com término em Ermida. Mas eu tenho, assim, um trabalho já em andamento ali da região do centro industrial, em especial o próprio Trevão do Icaraí, né, que vai ser uma segunda emancipação daquela região. A gente já tem trabalhado em afinco ali, em especial com a CID, a gente já teve várias reuniões da CID nas Cendas Gerais. Ali também no Complexo da Ferradura, foi através de uma ação desse vereador que a gente conseguiu uma verba para que concluísse aquela verba. A gente vê que o centro industrial agora já está pegando um corpo para chegar, porque está 20 anos atrasado, né? Agora já alguns mecanismos que foram criados já dá suporte, em especial rever alguns terrenos que estão ali ociosos, e isso dá uma fermentação, a gente pode estar olhando com maior afinco essa questão que foi abordada. Ok. Qual a sua opinião sobre o aborto, Leonardo Souza? A pergunta veio do Leonardo Souza, Josafá. Leonardo Souza. Isso é um crime. Aborto é um crime, né? Isso não tem nem o que falar. O aborto é um crime. Eu vejo como um crime, um assassinato, né? Isso é inconcebível até falar desse tipo de coisa. A vida tem que ser preservada. A vida tem que ser preservada. Eu sou bibliocêntrico, né? Eu sou a favor da vida. Então eu vejo que o aborto é um crime. Em situações adversas também, em caso de estupro, por exemplo, crianças que são estupradas e a justiça decide? Isso tem que ser analisado com muita cautela, mas muita cautela mesmo, né? Porque mesmo essas situações adversas, é uma vida que está sendo gerada, né? Tem que ser visto com muita cautela mesmo. Mas eu sou do princípio que aborto é crime. Ok. Vamos para mais uma pergunta, então. Caso eleito, como pretende atuar para ajudar na retomada da obra do Hospital Regional? Essa pergunta vem da TV Alterosa, Josafá. Em especial, a gente vê que a Assembleia, a representatividade de Divinópolis, da região de Divinópolis, da nossa região aqui, está um pouco aquém há uns 3 mandatos. O nosso deputado Cleitinho, gosto muito dele, mas falhou em não aproximar mais do governo. Eu acho que eu vou ser mais próximo ao governo para a gente estar estreitando esse laço com o governo estadual. Porque Divinópolis, a cada dia que passa, tem mais problemas de saúde, né, demandas de municípios, mandando pacientes de Divinópolis para outra cidade, um absurdo essa questão. Eu vejo que tem que ter uma proximidade
maior com o governo estadual, que aí já é o governo estadual. E o governo estadual do Zema, é onde eu falei que tem que ressaltar isso, e parece que teve uma birrinha com Divinópolis aqui, que era para estar mais adiantado essa questão do hospital regional. Eu acho que foi uma falta de empenho das lideranças mediante, assim como também a duplicação da 050 ali, ó, foi muita birrinha. Então tem que ter uma proximidade maior do deputado junto ao governo estadual. Se for o Zema, nós temos que puxar ele para o lado de cá, trazer ele, para ele ver essa realidade. Divinópolis com 4 hospitais, só um atende muito pouco pelo SUS e nós estamos à deriva. E o hospital regional seria a solução. Ok, Josafá, o tempo passa rápido. Você tem 1 minuto para suas considerações finais. Para aquela câmera ali, por favor. Então tá aí, eu sou Josafá, candidato a deputado estadual, pelo equilíbrio, pelo trabalho transparente de empenho, de buscar soluções, né? De buscar efetividade no trabalho, sem muito teatro, sem muita falastra, mas buscando efetividade mesmo. E eu peço a você de Divinópolis que vote em candidato de Divinópolis, porque as demandas são daqui, então a gente deve votar em candidato daqui. Então, no dia 2, posso pedir? Dia 2, Josafás, para deputado estadual, 23123. Ok, muito obrigada mais uma vez, boa sorte. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Tá, lembrando que as nossas sabatinas, elas prosseguem até o próximo dia 27, sempre 2 horários todos os dias, às 7h30 da noite e a outra às 8. Então, com Josafá a gente termina a primeira, né, desta quarta-feira, daqui a pouquinho tem outra, então fique por aí, que a gente ouve daqui a pouco o candidato também a deputado estadual, Eduardo Azevedo.